educação. Então vale a pena. Olá, está começando o programa Em Discussão e o tema de hoje será sobre a inclusão escolar do autista. Dicas e exemplos para a prática. Vamos falar também sobre a Lei Federal 12.764. Ela estabelece que os autistas têm os mesmos direitos de pessoas com outras deficiências. Quero apresentar e agradecer a presença dos meus convidados, que são especialistas no assunto e vão me ajudar, é claro, a fazer o programa. Estou recebendo a Renata Michel, analista do comportamento, Tatiana Machado de Queiroz, psicopedagoga, Moisés Rodrigues da Luz, psicólogo clínico, e também a Josiane Mariano, a mãe do Heitor, de 8 anos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Antes, como é que está o Heitor? Tá tudo bem? Bem, muito bem. Manda um abração para ele. Pode deixar, obrigada. Tá bem de saúde, tranquilo? Tá ótimo. Sabia que você viria ao programa? Não. Não sabia? Não. Exatamente para falar exatamente dos comportamentos, né? Do carinho, né? Mas a hora que ele vê o programa, ele vai ficar muito feliz de ver. Vai com certeza querer saber tudo o que você falou aqui, com que você certeza. disse, né? Gente, bom, programa super especial na minha concepção, um tema sobre a inclusão escolar do autista e também sobre essa lei federal 12.764, que eu falei a respeito, né? Que a medida faz com que os autistas passem a ser considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas a da educação, que é extremamente importante. Renata Michel, muito obrigado pela sua presença. O que você acha dessa lei? Já tem alguns anos. O autista realmente pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Qual é a sua análise em relação a isso? Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sim, com certeza, Marcos. Eu acho que foi muito importante esse marco, né, para que todo mundo, a sociedade percebesse, a sociedade fosse informada. Então isso é importante para que acessem cada vez mais a informação de que o autismo existe, o número tem aumentado, inclusive muito mais do que outras deficiências. E ter tido esse enquadramento foi importante por uma questão legal, né? Então, a gente tendo essa lei que veio confirmar muitas das coisas que já estão na Constituição Federal, etc., é muito importante porque os pais têm mais um embasamento para conseguir o professor de apoio na escola, que eles têm direito, e para conseguir também o acesso aos tratamentos na área da saúde, né? Seja através da análise do comportamento, ou através da psicopedagogia, através da terapia ocupacional, da fono, enfim. Então, essa lei realmente foi um marco muito importante para a comunidade, para a população e principalmente para as famílias de crianças e adolescentes com TEA, né, que a gente fala transtorno do espectro do autismo. TEA, tá. Você é especialista, analista do comportamento. Isso. Me explique sobre isso, me fale, discorra sobre o assunto, sobre o tema. Vamos lá. A análise do comportamento, ela é uma ciência que bastante antiga já. De 30 anos para cá, a gente teve um aumento significativo no número de pesquisas, principalmente na área do autismo, tá? Então, muitos pesquisadores começaram a produzir cada vez maior número de pesquisas, mostrando que todas as intervenções que compõem o que a gente chama da intervenção em ABA, que a gente chama ABA, vem do termo em inglês, análise do comportamento aplicado, é Applied Behavior Analysis em inglês, né? Então, é uma série de intervenções, como se fosse um pacote de intervenção, e essas intervenções são todas testadas e foram sendo comprovadas que têm eficácia no tratamento de crianças com autismo ou desenvolvimento atípico, né? ou desenvolvimento atípico. Então, a profissão do analista do comportamento, infelizmente no nosso país hoje, ainda não é regulamentada. Tá? Nos Estados Unidos, eles estão mais avançados em relação a isso, o que já é pacífico lá, que o analista do comportamento pode ter uma formação de base, que pode ser psicologia, mas pode ser pedagogia, pode ser em outra área, mas ele tem que ter um mestrado na área, tá? Que é o que eu fiz na PUC, por exemplo, mas você pode fazer em diversas instituições, mas um mestrado em análise do comportamento ou áreas correlatas, e você tem que ter artigos publicados, e você tem que ter, de preferência, na maioria dos estados, lá nos Estados Unidos já é obrigatório, a certificação internacional de análise do comportamento. Aqui no Brasil ainda isso é um ponto solto,
né? Então ainda tem pessoas que falam que são analistas do comportamento, mas não tem esses requisitos que eu falei para você, nem mesmo mestrado. Mas enfim, estamos em busca de uma certificação aí. Bacana. E a sua especialidade é em relação a crianças autistas? Isso, a minha pós foi em relação às crianças autistas. O meu mestrado e o doutorado é em análise do comportamento em geral, mas o meu foco de pesquisa é sempre com crianças autistas. Bacana, a gente vai conhecer nossos amigos aqui junto com você e depois a gente vai falar sobre essa tua linha, né, sobre o teu mestrado, o que você estudou, o que você apresentou. Exatamente. Quero falar com o Moisés Rodrigues da Luz, que é o psicólogo clínico, já compareceu aqui em outras oportunidades, também tem uma cadeira cativa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Moisés, analista do comportamento, onde ele entra exatamente para ajudar a psicologia? Então ela vai estar identificando, né, o grau de autismo, o nível de autismo. Ela vai identificando todos os fatores comportamentais. Isso é imprescindível, né? Sim. Agora, uma vez a lei implementada, eu acho que o papel da psicologia é mais dentro da interação, da socialização num todo. Então, ele está trabalhando em conjunto com o professor, aplicando testes. O professor vai poder aplicar os testes também, porque hoje em dia não é só o psicólogo, a avaliação é o psicólogo que faz, mas o teste qualquer pessoa capacitada e habilitada pode estar fazendo essas aplicações, entendeu? Então ele pode estar, a psicologia, o papel da psicologia hoje, eu acho que seria mais uma parte social. Sim. O psicólogo escolar, ele está trabalhando junto com o professor, junto com o corpo, inclusive da escola inteira, porque vai estar recebendo aquela criança com essa deficiência e está sabendo lidar com ela, entendeu? Eu penso nessa linha. Então, falta essa interação hoje. Falta essa interação. Vai ter que ser mexido, inclusive. Exatamente. Vai ter que ser mexido, inclusive, em toda a estrutura escolar que a gente tem hoje. Qual que seria o modelo ideal? Você tem isso? Como? Qual que seria o modelo ideal? O ideal seria não sei se é possível, acompanhamento, né? Um psicólogo acompanhando o professor dentro da sala de aula. Sim. Isso seria ideal. Seria ideal. Seria o ideal. Tá. Porque ele vai estar podendo, inclusive, fazer também essa análise. O psicólogo também é um analista comportamental, né? Ele também faz essa análise. E ele vai poder estar identificando esses pontos. Mas, assim, a preocupação maior hoje, eu acho que seria a sociabilização. Inclusive com os pais de outras crianças que não têm a deficiência, como eles devem agir, porque hoje existe também a questão do preconceito. Tá. Né? A gente não pode deixar de lado, entendeu? A lei vem para ser aplicada e para ser cumprida. Tá. E aí você acha que o psicólogo teria que realmente trabalhar esse lado da família também? Ele tem que trabalhar o lado da família. Que também é importante, quer dizer, quando o filho autista não estiver mais na escola, ele vai ter que ter um comportamento mais ou menos semelhante também fora de casa. E aí entra realmente os pais, né? Sim. É isso. O autista, ele tem, dependendo do grau, como a especialista aqui falou, ele tem a capacidade de ler, tem a capacidade de aprender a ler, de escrever, às vezes até mais rápido que uma criança, entre aspas, normal. Tá. Né? Então, o que tem que trabalhar é a socialização dele, que ele vive no mundo dele, ele vive no mundo que é fechado dele. Então, a gente tem que aprender a entrar nesse mundo sem ele se sentir invadido. Sim. Porque qualquer situação que ele se sentir invadido, ele vai ter um comportamento de se autodefender. Então, trabalhar essa sociabilidade de entrar dentro do mundo do autista e saber sair sem causar danos. Sem ter o seu espaço invadido. Tatiana Machado, psicopedagoga, você queria exatamente falar alguma coisa a respeito do trabalho do psicólogo, essa inclusão dentro da escola? É um trabalho de parceria, né? A psicopedagoga com o psicólogo e todos os terapeutas. Então, uma criança com autismo precisa ter esse suporte, além uma terapeuta ocupacional, uma analista de comportamento, então juntos para atender às necessidades dele. Então acho que dentro de uma instituição escolar, que é mais a minha especialidade, onde eu atuo atualmente, o primeiro passo é identificar uma criança que tem um comportamento diferente, que apresenta traços que possam estar impedindo o seu desenvolvimento. Então, como o Moisés comentou, então a criança tem uma dificuldade da relação interpessoal. Então é na escola que isso acontece de forma mais intensa, porque é o primeiro local onde a criança começa mais a ter contato com outras crianças, surgem os conflitos,
Então, o que foge daquilo esperado para a faixa etária, então o educador vai identificar, juntamente com o psicólogo, com a psicopedagoga, entra em contato com a família, faz uma anamnese, conversa um pouquinho para identificar a história de vida da criança desde esse nascimento, da família, esse período de gestação, como foi. E aí, então, solicita uma avaliação de um neurologista, uma avaliação de um psicólogo, identificando, aí cabe à escola trabalhar junto com a família e com todos os terapeutas envolvidos, estratégias que facilitem a aprendizagem e a inclusão dessa criança dentro daquele ambiente escolar. Só para entender, você trabalha onde e qual é o seu papel? Eu trabalho na escola Maplebert Jardins. Onde fica? Escola bilíngue no Jardins. Jardins. Aqui pertinho. Zona sul da capital paulista. Isso. E eu trabalho como orientadora educacional. Tá. O meu papel é trabalhar junto com as famílias e as crianças, identificando dificuldades de comportamento ou algumas deficiências e trabalhar junto com os professores, a equipe profissional e a família, esses comportamentos. A gente segue duas linhas. Eu trabalho com a inteligência emocional e a disciplina positiva. E o que é uma e o que é outra? Inteligência emocional, a gente desenvolve habilidades para a criança lidar com as suas emoções. Então, a emoção ela precisa ser aprendida. Então, reconhecer a emoção, regular a emoção, entender que todas as emoções precisam ser sentidas, mas o que eu preciso fazer com cada uma delas. A disciplina positiva é uma habilidade de vida para você lidar com conflitos, são estratégias que você utiliza nas relações interpessoais. Isso é a longo prazo, é a médio prazo, que os pais e vocês, profissionais, vão ter para a vida? Servem para a vida toda, são habilidades de vida. Então, hoje, o adulto tem dificuldade de lidar com as suas emoções. Então, a criança está aprendendo. Então, entende que essa habilidade é a última a ser desenvolvida no cérebro. Então, uma criança precisa aprender a lidar com ela, o psicólogo está aí para comprovar. Tatiana, você falou uma coisa que eu tenho dúvida em relação a isso, queria que você diluísse isso. A maioria das crianças com autismo, essas crianças, elas são reconhecidas como autistas na escola? Os pais têm ainda uma dificuldade de perceber ou, de uma certa forma, de aceitar que o filho é autista? Sim. Então, a escola, ela consegue identificar algumas características. Tá. Então, não cabe à escola estar dando esse diagnóstico ou dizer que é. Então, a gente identifica alguns comportamentos. Então, no caso, uma criança que tem a dificuldade do contato visual, uma criança que tem um desenvolvimento da leitura fora do esperado. Então, a gente estava até comentando antes, com 2 anos de idade, a criança faz a leitura, que foi o caso que a Josi estava comentando que o filho dela começou a ler também com 2 anos de idade. O caso de criança que tem um ritmo e gosta de tudo seguindo um padrão, né? Então, gosta de ter uma rotina. Quando as coisas fogem do esperado, fica muito aflita, aquilo incomoda demais. Então, são alguns pontos que a gente consegue observar enquanto educador dentro da escola e comunica à família por meio, então, de investigação de outros fatores para chegar até ter um laudo. E aí vamos para o laudo exatamente da Isso. Renata, depois vai passar com o Dr. Moisés. Mas, mãe, Josi, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você falasse exatamente do Heitor, 8 anos de idade. Ele tem 8 anos hoje? Isso, o Heitor está com 8 anos hoje. Foi diagnosticado com 2 anos e 2 meses. Isso que eu perguntei para a professora. Você teve dificuldade de observar tudo isso? E foi através da escola que você obteve as informações iniciais? A escola iniciais? Me ajudou, lógico, a chegar nesse diagnóstico. Mas no caso do Heitor, como ele foi um caso de prematuridade extrema, todo comportamento que era anormal para a idade, eles julgavam como se fosse culpa da prematuridade. Tá. Então era por conta da prematuridade que ele não fazia isso. Ele nasceu de 27 semanas, que é equivalente a 6 meses, no 6º mês. No final do 6º mês. Então, tudo era colocado nessa conta da prematuridade. Até que, quando ele começou a frequentar a creche, a diretora dessa creche, que era professora de educação especial, trabalhava com crianças em educação especial, me chamou e me levantou esses pontos que a Tatiana está dizendo, que ele não se comportava como uma criança da idade, ele não respondia pelo nome, ele não olhava.
E a gente descobriu que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia o que. E eu busquei por esse diagnóstico, assim, incansavelmente, porque o pediatra não dava diagnóstico, um neuro não deu diagnóstico. Não dava diagnóstico nem encaminhava, isso é coisa da sua cabeça, mãe. Se você estimular mais, se você conversar mais com ele em casa, ele vai falar mais rápido, ou ele vai começar a fazer isso. Ah, mas não é porque ele não tem irmãos? Todas as hipóteses são levantadas, esse tipo de hipótese. E como pro pai é muito mais confortável ouvir que teu filho não tem nada, é melhor que você fique que não tenha nada, que é o que acontece com a maioria das famílias. Por isso você acaba descobrindo um diagnóstico tardio. E quando você procura demais, aí diz assim, você procurou tanto que achou. Ou você buscou pelo em ovo. E aí você acaba. Só que hoje eu agradeço o fato de ter tido um diagnóstico precoce até. Para os métodos atuais ainda está sendo tardio. Mas o dele ainda foi um diagnóstico dado com 2 anos e 2 meses. Pode até acontecer o contrário também, de rotular o comportamento dele como se fosse um comportamento inadequado, uma criança que não obedece, que tem um comportamento mimado, de birra. E aí não vê que por trás desse comportamento há algo que precisa ser avaliado. É uma falta de comunicação, na verdade. Ele não consegue se comunicar. Renata, por que acontece isso, hein? Porque a grande questão é a seguinte, a gente já usou essa palavra várias vezes aqui, cada um no seu contexto. Comportamento, né? Então, como o autismo, por mais que a ciência esteja evoluindo, esteja mapeando os genes que estão ligados, né? A gente já sabe que é genético, já sabe que não é um gene, é uma combinação, existem várias combinações, na verdade. Mas, assim, ele é um diagnóstico feito hoje, por quê? Não é um exame que você vai lá e dá positivo, como é o caso de síndromes, por exemplo. Você vai lá e faz um exame, se você tem alguma dúvida, você vai ver a anomalia no cromossomo específico. Não, o autismo é um diagnóstico comportamental. Então, o psiquiatra infantil e o neuropediatra, que são os principais médicos responsáveis por esse diagnóstico, e quanto mais especialista na área, melhor, eles vão fazer o quê? Eles vão falar, deixa eu observar o seu filho, deixa eu ver se ele faz contato visual, deixa eu ver se ele tem atenção compartilhada, né? Dependendo da idade, obviamente que essas habilidades vão mudando, vão sendo exigidas de forma diferente. Mas é comportamental, né? Então, ter um diagnóstico comportamental muitas vezes é difícil, porque se você vai numa pessoa que não é, ele é psiquiatra infantil, mas não é especialista, você pode ter uma resposta de, espera um pouco, né? Os principais médicos hoje que estudam há muitos anos na área, né, do transtorno do espectro do autismo, eles são assim, todos concordam 100% em dizer que você consegue diagnosticar uma criança antes dos 3 anos. Eles muitas vezes não fecham esse diagnóstico, eles chamam isso de um diagnóstico de trabalho. Então eles falam assim, vou te dar esse diagnóstico para você tratar, porque quanto antes você tratar, melhor. Porque a neuroplasticidade do cérebro ali, do bebê, da criança, é muito maior do que depois, com o passar do tempo. Agora, com 3 anos, aí sim ele pode dizer, não, agora eu fecho. Mas não significa que você precisa esperar os 3 anos para tratar, de jeito nenhum. Quanto antes, melhor. E tem criança que com 1 ano e meio, 2 anos, você já identifica. Foi o que aconteceu com você, mãe? Foi, o médico até justificou ainda, dizendo assim, olha, eu tô te dando o diagnóstico hoje, mas se você quiser voltar numa outra oportunidade que você não queira aceitar hoje, você pode voltar mais tarde e eu vou te falar o mesmo diagnóstico, porque muitos vão dizer que eu sou louco de estar dando um diagnóstico para uma criança de 2 anos e 2 meses, mas eu acho que você precisa buscar tratamento. E qual foi esse impacto para você? Eu acho que ele não soube Tirou usar meu muito... chão, né? Pra falar, ele não soube. Ele não foi usar as nem palavras, um pouco acolhedor. Não foi. Impacto, hoje, eu até agradeço, porque talvez, assim, eu acho que muitos pais precisam desse choque. Você acha falar, hoje? Eu acho. Hoje eu participo de várias comunidades de outros pais, de apoiar. Eu também estou desenvolvendo um projeto para ir na escola, fazer a educação de outros pais também. Mas e naquele momento? Naquele momento, para mim... O chão acabou. Abriu. Eu falei, eu vou fazer o quê? E assim, ele só me deu o diagnóstico, ele não me direcionou a nada. A nada? Não. E você buscou ajuda? Que eu busquei. Exatamente. Eu busquei a primeira ajuda, Google. Foi essa a minha ajuda, pra ser sincera. Tipo, o que eu vou fazer agora, que eu vou fazer? Né? Acho que até o que é isso, né? Deixa eu conhecer um pouco mais dessa deficiência. O que é, como que... Então, eu tenho formação na área da saúde, eu sou enfermeira. Bacana. Então, isso já me ajudou um pouco a ter uma questão de conseguir buscar melhor. Mas não entendi a fundo, é óbvio, e não sabia.
E aí eu fui buscar ajuda, mas assim, eu não sabia o que fazer, porque plano de saúde não te dá nenhum respaldo. Eu não sabia o que fazer até eu ligar para o médico de novo e falar, viu, mas agora eu faço o quê? Porque na hora que eu saí de lá, eu não consegui falar com ele. Tá, mas e aí, agora, o que que eu faço? Ele me deu o diagnóstico, é isso, tá, tchau. E eu fui embora. Porque eu tava tão abalada que eu não conseguia... Você estava com ele? Estava. Aí eu não conseguia, estava com ele, estava com meu marido e a gente não conseguia. O que a gente vai fazer? A comunicação entre você e o seu marido, como é que foi depois disso? Como é que se sucedeu? Assim, como é que vocês encararam exatamente essa realidade a partir daí? Eu acho que a gente é uma exceção à regra que acontece ultimamente. A gente não teve grandes dificuldades, a gente não teve esse luto tão grande que se diz quando os pais recebem o diagnóstico. A gente sentou e, então, olha, ele tem isso e a gente não vai poder ficar parado aqui esperando alguma coisa vir até nós. A gente vai atrás e o que precisar ser feito a gente vai fazer. Nós fizemos tudo o que você possa imaginar. A gente foi atrás de todos os tipos de tratamento, tudo que a gente podia. A gente chegou ao ponto de vender a casa para poder custear o tratamento dele. Vocês fizeram isso? Na época e fazer tudo. E eu não me arrependo absolutamente de nada, porque meu filho hoje é uma criança que eu não esperava há 6 anos atrás que fosse ser o que ele é hoje. Nunca, nunca. Ele é uma criança que hoje muitas pessoas que não conhecem o espectro, que não conhecem o autismo, não dizem que ele é uma criança autista. Moisés, a nossa mãe aqui é uma realidade à parte? Ela absorveu com um pouco mais de entusiasmo, vamos dizer assim, a notícia. Como é que é a relação dos outros pais? Como é que normalmente eles recebem essa notícia? Então, cada pai é um pai, né? Sim. Então ela teve essa estrutura emocional, até mesmo por trabalhar na área da saúde, ela deve ver coisas todos os dias, né? De não sei qual área da saúde. Então, o papel realmente do psicólogo é estar tentando fazer com que essa família aceite o problema, né? Aceite essa dor, porque é uma coisa que dói. Sim, eu não estou dizendo também assim só Não, claro. Claro que dói muito. Mas você teve que encarar e seguir, sim, né? Mas não é a realidade do que eu vejo da maioria das mães que procuram, dos grupos que eu faço parte. E eu recorri também a esses grupos para ter um direcionamento, de conhecer mãe na internet e ser hoje, assim, somos melhores amigas. Porque eu não sabia o que fazer naquele momento e foram mães de crianças que hoje são mais velhas que meu filho, e de vir falar e, olha, faz isso, busca aquilo. Mas a falta de informação é o que me faz hoje, o que me move hoje através da causa. Renata, o comportamento também é dos pais, né? Quer dizer, quando a gente fala, né, o analista do comportamento, né, das crianças, mas e como é que fica o comportamento dos pais quando eles se deparam com essa realidade no primeiro momento? Eu acho que quando a gente vê crianças, que foi o grupo que eu mais trabalhei, na intervenção precoce, a gente chama, então vem crianças, praticamente a gente está falando de pais de bebês ou crianças, né, bem pequenas, então esse choque é bem grande. É interessante pensar, outro dia até fiz uma reunião com um casal e eles falaram assim, o semblante deles depois de 2 meses de tratamento é completamente diferente, né? Então já é um semblante aliviado, já é, né? No começo é muito difícil, porque exatamente existe essa fase do não querer, né? Ninguém, não é natural que você queira, não é natural que você espere por isso, ninguém espera. Mas, sim, o comportamento dos pais, isso é uma coisa, inclusive, que a gente discute bastante lá no Conduzir, porque, assim, não adianta você ser um super analista do comportamento e entender os comportamentos da criança e ensinar habilidades e a criança, né, que é o seu paciente, ele está se desenvolvendo, se você não tem um manejo de entender o comportamento dos pais. Tem até uma senhora que ela é mãe de autista, bem ativista, está nos Estados Unidos, que ela fala muito isso. Ela fala assim, vocês têm que usar esse conhecimento de vocês para entender os pais também. Então, os pais muitas vezes não vão saber fazer alguma coisa, vocês têm que ter paciência, explicar, mostrar, né, reforçar, que é uma palavra que a gente usa muito na análise do comportamento. Então, fala, olha que bom isso que você está fazendo, você viu que você conseguiu fazer, né? Então, os mesmos princípios que se aplicam para a criança, se aplicam para os pais, se aplica para qualquer um de nós, né? A gente quer também ser reforçado, elogiado, né? Então, assim, é muito importante que o supervisor do caso, né? Porque somos uma equipe, né? Tem os terapeutas, tem o supervisor e tal. É importante que os terapeutas mais experientes, o supervisor, eles tenham esse manejo
manejo com os pais também. Porque senão o que a gente vai fazer? Uma criança que se desenvolve super bem em terapia, mas que quando está com os pais se comporta de uma maneira diferente e os pais não têm o conhecimento do que fazer para conseguir consequenciar adequadamente, fazer. Por exemplo, eu ensino uma criança a se alimentar, né? Um comportamento básico do dia a dia. Ela come bonitinho comigo em terapia, em sessão com os terapeutas e tal. Só que chega lá na hora da refeição com o pai, se ele não souber exatamente o que a gente está fazendo e como fazer, não vai necessariamente se comportar da mesma maneira, porque ela sabe que o ambiente ele é diferente. Tem a mãe chegando, né? Acho que para a Tatiana que trabalha com escola é muito comum a gente ver isso, né? Chegou a mãe, a criança chora, parece que ela chorou o dia inteiro, né? Muda completamente, porque o ambiente ali mudou, né? Então a gente precisa fazer essa orientação de pais também. Isso precisa estar integrado no tratamento. Quero levar adiante essa conversa depois com você, principalmente para saber como é que é o comportamento dos pais quando recebem essa notícia. Sim. E se exatamente o comportamento dos pais, como que deve ser exatamente para não interferir no comportamento da criança. Okay. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com o programa Em Discussão. Não sai daí. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O portal da Lesp está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais, num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com 2 cliques, a TV Alesp. Reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Acesse o portal da Alesp www.al.sp.gov.br. Foco no cidadão com muito mais transparência e modernidade. E volta com o programa Em Discussão, hoje discorrendo sobre a inclusão escolar do autista. Estou recebendo a Renata Michel, analista do comportamento, Tatiana Machado de Queiroz, psicopedagoga, Moisés Rodrigues da Luz, o psicólogo clínico, e a Josiane Mariano, que é a mãe do Heitor, de 8 anos. Bom, nós estamos falando, nós terminamos esse bloco exatamente para, né, e aí a minha dúvida é em relação ao comportamento dos pais, se o comportamento vai influenciar no comportamento da criança autista, principalmente na escola. Influencia muito. Então, primeira coisa é isso que a gente estava conversando, que é identificar. Então, você identificou, foi atrás, reconheceu, né? Então, é um pouco o que a Josi falou. Então, agora a gente entende, eu fui pesquisar, eu fui ficar mais a par do assunto. Então, acho que esse é o primeiro passo. Depois, procurar o que fazer. Então, tirar um pouco do que o meu filho não vai ser capaz de realizar, mas pensar agora no que ele consegue realizar e como que eu posso dar esse suporte. Então, a escola cabe muito nesse momento. Então, a escola precisa fazer com que esse aluno se sinta parte daquele processo de aprendizagem, por meio de atividades que atendam. Então, uma criança autista precisa muito de rotina. Então, trazer as atividades de forma mais lúdicas, mais concretas, seguindo uma rotina, adaptando talvez processos avaliativos, fazendo uma adaptação de uma aula expositiva que possa ser dado. Então, é algo que a escola tem que se movimentar. É um condicionamento diferenciado, né? É um ensino diferenciado para aquela criança. Porque não adianta eu colocar
criança dentro dessa sala de aula e fazer com que ela consiga aprender. Isso não é inclusão. Então, para que haja inclusão, ela precisa participar desse processo de aprendizagem. E como fazer isso sem que ela perceba? O doutor, exatamente, ele falou de um processo muito peculiar, que é você tem que entrar no mundo dela sem que ela se sinta invadida. É isso, doutor? Invadida, sem que ela se sinta invadida. É. Porque você não está expondo, na verdade, né? Então não é que eu estou fazendo isso direcionando para ele. Não, mas mesmo numa sala de aula você não tem crianças que aprendem da mesma forma. As crianças aprendem de diferentes formas. Cabe ao professor identificar as formas que cada um aprende. Então um aprende mais através da oralidade, outro através da leitura, experimentando, fazendo. Então, o tanto que a gente aprende depende de estratégias diferentes. Então, se eu vou querer atender os meus alunos, eu preciso diversificar essas estratégias. E o próprio autista, né, Tatiana? Não vai, o autista precisa de uma inclusão desse jeito. Depende. Se ele for um autista de alto funcionamento, a gente está falando muitas vezes de uma inclusão que tem a ver com... Às vezes as atividades são muito fáceis para ele, ele precisa de um currículo extra. Sim. E aí ele precisa, lógico, de um apoio mais na questão da interação social. Se a gente está falando de um autista de médio, baixo funcionamento, a gente já está falando de uma questão diferente, uma adaptação de dificuldades específicas que ele costuma ter no currículo. Então, dentro do... Não existe uma caixinha ali que vai ser igual. Por isso que é importante uma escola estar aberta, e os pais estarem abertos, os pais das outras crianças estarem abertos, né? Todo mundo está aberto para entender que existe ali uma criança que vai aprender de uma maneira diferente, mas que a gente vai acolher da melhor maneira. Um ritmo diferente. Então a gente fala assim, todo mundo parte do zero, cada um leva um tempo diferente. Uma criança autista pode levar um tempo maior. A gente precisa dar as ferramentas para que ela também percorra esse caminho da aprendizagem. Na escola, qual que é a importância da inclusão também com as outras crianças? Como é que vocês trabalham isso? Então, como é que a pedagogia trabalha com isso? Isso é muito importante. Eu acho que, além de você trabalhar a família da criança com autismo, a criança, você precisa trabalhar o ambiente. Porque uma das habilidades para se desenvolver dentro da sala de aula é as relações interpessoais. As escolas estão preparadas para isso? Não, infelizmente não estão. Mãe, como é que foi essa trajetória? Você balançou a cabeça aqui, fez até um vento agora aqui. Não estão. Nem a escola está preparada, nem os pais das outras crianças estão preparados. Muito preconceito? Eu acho que das crianças não vem esse preconceito. Sim. Mas é um preconceito que já vem de fora, de lá do portão, dos pais. Que às vezes não é nem preconceito, a gente não pode julgar tudo como preconceito, claro. Mas é uma questão de que o filho pergunta aquela situação que criança pergunta mesmo e pergunta na frente, por que ele fala assim? Ou por que ele tem esse jeito assim? Por que ele não responde? Por que ele não responde quando eu falo oi? É um Exatamente. E aí a mãe, ao invés de falar, porque ele é diferente, porque isso e aquilo, ou tentar explicar de uma forma, claro, que uma criança daquela idade compreenda, ela fala, não fala, fica quieto, ou alguma coisa do tipo. Quando não há necessidade de que isso seja feita. Quando é o que todo mundo está falando aqui. Existe um tempo, às vezes a criança autista ela aprende mais rápido que a outra criança, às vezes ela aprende mais devagar que a outra criança. Assim como uma criança aqui na sala converse mais, uma criança que talvez tenha dificuldade para ficar sentada. Então, somos todos diferentes. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa caminhada? Na matrícula. Na matrícula? Com toda certeza. Como que você chegava lá, olha... Tem vaga. Conforme você fala assim, tá bom, então tem vaga, ela te mostra toda a estrutura, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Aí quando você diz, então, meu filho tá dentro do transtorno do espectro autista. Aí a cara, o semblante já muda. Aí você já fala, então, mas assim, talvez ele precise de uma... Porque você também não sabe, eu não sou uma profissional da área da educação para saber quais são as adaptações que ele vai precisar, ou se ele vai precisar, mas aquela pessoa que está do outro lado também ainda não sabe. Ela não conhece seu filho, ela não viu seu filho, ela não avaliou, ela não fez nada, mas a primeira impressão é de assim, então, já aconteceu comigo de eu matricular, fazer a pré-matrícula, pagar essa pré-matrícula, e quando eu chegar para efetuar
efetuar o restante da documentação, os procedimentos, aí vir, assim, uma comissão, diretora, orientadora, psicóloga da escola, não sei mais o que, me dizer assim, então a gente se enganou, a vaga não existia. É que essa vaga já tinha sido preenchida minutos antes de você chegar. Você ouviu muitas vezes isso? Sim, pelo menos umas 3 vezes. Voltando ainda para o aspecto do teu filho, quais foram as características, assim, as primeiras características identificadas quando ele era bebê, né? Lá nos bastidores você estava contando algo... Ele começou a aprender com 2 anos de idade, né? Sim, mas a gente não achava que isso era uma característica muito... Na verdade, assim, meu filho teve uma regressão de deixar de falar mesmo. Ele emudeceu, acho importante colocar isso. Que é bem comum, né, que é bem comum. É bem comum. Ele teve um desenvolvimento normal, ele já tinha falado as primeiras palavras, ele não perdeu o contato visual, que é uma coisa muito marcante, ele não perdeu de todo, total, assim, o contato visual, mas aí ele começou a regredir no sentido, ele já estava desfraldando, ele voltou para a fralda, ele parou de se incomodar com barulhos, muitas crianças se incomodam muito, outras não têm essa sensibilidade, ele parou de se incomodar, a televisão podia estar no volume mais alto, ele ficava do lado, assistindo como se nada o incomodasse. Você chamava, ele não ouvia. Coisas que ele fazia antes, ele deixou de fazer. Quando ele conseguiu o tratamento e quando ele começou, muito importante salientar o tratamento correto, porque até então nós acabamos perdendo um tempo grande nessa busca. Quando a gente conseguiu chegar no tratamento correto, eu agradeço muito o Grupo Conduzir, a Clínica Conduzir, que, nossa, fez uma diferença imensa no meu filho de coisa de 3 meses. Ele voltou a falar várias palavras. Quando ele começou a falar tudo isso, foi que a gente começou a ver esses sinais que ele tinha de leitura. Com menos de 3 anos ele já lia. Em inglês, inclusive, a maioria da leitura dele hoje é em inglês. Hoje ele tem 8 anos e a gente pode dizer que ele é praticamente fluente. Sem nunca ter frequentado uma escola bilíngue. Com 8 anos ele foi aprendendo isso sozinho. Sozinho. É normal? As especialistas vão... escolhe uma língua, que né? Que bom que eu tô cheio de especialistas. Não é uma regra, nada é regra no autismo, né? Vai ter aquele autista de baixo funcionamento, que antigamente, é interessante colocar isso, né? Antigamente as pesquisas mostravam que 80% dos autistas eram graves. Hoje em dia a gente já tá falando de 50%. Daqui a pouco eu acho que vai diminuir cada vez mais isso. Então, assim, tem os de baixo funcionamento que eles não vão ter habilidades, né, assim, mais do que os outros, muito pelo contrário, eles vão ter um déficit bem grande. Talvez nunca cheguem a se comunicar vocalmente, né, usando a palavra correta, talvez nunca falem, eles vão ter que usar a comunicação alternativa, que tem comportamentos se não tratados adequadamente, podem apresentar comportamentos de agressividade, enfim, muito problemáticos, né, vamos dizer assim, socialmente falando. Então não é uma regra, existem muitos desses, sim. Quando as pessoas pensam num autista como nesse tipo clássico, né, o grave, né, o caso mais grave, não é que não existe, existe. É que no caso da Josi, o filho dela não está nessa parte do espectro, vamos colocar assim, né? Isso, e vale lembrar também que a gente está falando aqui que ele lê, ele fala o inglês, tudo, mas ele não fazia coisas muito mais simples que uma criança da idade dele fazia, né? Ele demorou um tempo enorme, ele saiu da fralda com 5 anos, ele não conseguia desfraldar, ele não conseguia, muitas vezes, dar a função adequada aos brinquedos dele, ele não conseguia fazer perguntas dentro de um contexto correto. Então, naquela época, do que me servia ele falar inglês, mas não ter função. Mas a gente tem que ressaltar isso também. Como é que a psicologia... Eu penso que é um organismo ali querendo compensar deficiências, né? Nossa, não sou comum um deficiente visual ele ter uma audição fora do normal. Então aí são reações, eu acho que até psíquicas, né? O organismo tentando de alguma forma compensar essas deficiências. Na escola também eles uma reação química isso. Essa carência um pouco mais afetiva, ou eles acabam se isolando um pouco mais, mas ainda assim vocês perceberam que eles precisam dessa atenção especial? Então, são diferentes características. Acho que vale a pena chamar a atenção, que a gente estava comentando um pouquinho sobre as outras famílias, as outras crianças. Então, um caso simples que a Josi comentou, do desfraude.
Então, uma criança com 5 anos, espera-se que já tenha o controle dos esfíncteres. Então, a criança consiga ir até o banheiro sozinha. A professora está esperando isso. Então, olha o preparo. Então, o suporte que a escola tem que dar, daquele profissional entender que é uma necessidade daquela criança. Precisar ainda do suporte do professor, de uma pessoa, de uma assistente para fazer isso. Era aquela discussão que a gente tinha de como a escola precisa ter um ambiente preparado, dar o suporte para atender com equidade. Não é igualdade, é uma equidade, cada um tem uma necessidade. E aí as outras famílias também das crianças que não têm essas necessidades de entender. Então, ela falou que ele não usa adequadamente os brinquedos. Como a Renata colocou, pode ter um comportamento agressivo. As outras famílias têm dificuldade de entender. Cabe à escola dar o suporte, dar segurança para que as outras crianças não se machuquem, não participem, né, e não se envolvam nessa agressividade dele. A escola garantir também a segurança dessa criança para que ela não se machuque. Mas a família às vezes tem dificuldade de entender um momento do outro. Mesmo com segurança, ela não é o que eu quero para meu filho. Eu não quero que meu filho esteja no mesmo ambiente, não quero que ele aceite isso. E não vê que a escola também é um lugar de aprender a lidar com as diferenças. É isso que eu acho assim, eu brinco muito com os pais, às vezes até com os educadores que a gente convive e tal, que o preconceito, ou seja lá como for, o tabu, vamos colocar assim, ele nunca vem da criança, né? A criança, assim, talvez as crianças um pouco mais velhas e tal, a gente possa colocar num grupo um pouco separado. Mas quando a gente está falando das crianças na pré-escola, ou mesmo nos primeiros, né, anos depois da pré-escola, é difícil falar que a criança veio com aquele comportamento que a gente chama de um preconceito e tal. Quase sempre alguma colocação ali dos pais, alguma coisa que os pais pressionam a escola, alguma coisa ali, ou seja, vem do mundo adulto, né? Porque a gente já aprende, por assim dizer, a gente já aprendeu tudo errado. Quando a gente está adulto, assim, ou você aprendeu certo, ou você teve eu tive a oportunidade, por exemplo, de crescer numa escola onde tinha inclusão, que na nossa época já não era nada comum, né? Então, para mim, isso sempre foi muito natural, né? Agora, se você não teve, você carrega isso e aí você não aceita que seu filho tenha e aí isso vai acabar, né, reverberando em todas as gerações. E a gente quer justamente o contrário, né? Se eu tive, eu quero que outras crianças tenham, porque isso existe. E, né? Deixa eu te perguntar, você trabalha como supervisora na clínica, no grupo Conduzir, né? Eu estou vendo, né, Conduzir. O que é a clínica Conduzir? Como é que funciona o tratamento? Tá. O grupo Os Conduzir, tratamentos, né? A gente tem o carro-chefe, vamos dizer assim, a terapia principal é a terapia ABA, que a gente chama, né? Intervenção em ABA, análise do comportamento aplicada. Mas a gente tem também terapeuta ocupacional, psicopedagogas que trabalham em conjunto, mas todas sob a ótica da análise do comportamento. É uma clínica particular, né? A gente atende pacientes particulares, a gente atende pacientes que tenham entrado com liminar, que aliás é o caso da Josi também, que tenham entrado com liminar em face do plano de saúde para pedir o tratamento, porque isso é importante falar também para a população. É um tratamento de saúde que tem que ser custeado pelo plano de saúde. Deixa eu só fazer um parênteses. Você conseguiu dentro da liminar? Sim. Conseguiu? Consegui num curto período de tempo. Não é difícil como os pais imaginam. Quando você fala liminar, os pais já imaginam, nossa, mas que dor de cabeça. Ótimo. Vai ser difícil. Não é difícil assim. Não é. E é uma coisa que você tem que. Você está assegurado, é um direito seu. Sim. Você paga o plano de saúde para isso, para usar. Então, detalhe importante, hein? Quem tem plano de saúde e tem um filho autista, realmente acho que vale a pena entrar com essa liminar. Sim, né? Porque na verdade o plano de saúde acaba te oferecendo, ele fala assim, eu conto com psicólogo, eu conto com fonoaudiólogo, TO, terapeuta ocupacional. No entanto, você precisa de profissionais que sejam especializados naquilo, porque é a mesma coisa da classe médica. Se você falar, todos são clínicos gerais. Sim. Então, assim, eu vou no médico, mas eu estou grávida, eu vou numa obstetra, eu não vou num clínico geral. Não vai adiantar. Eu tenho uma criança com espectro autista, não adianta eu ir na fono, mas uma fono que não seja habilitada para isso. Então, o que acontece é que o plano de saúde sempre começa a te empurrar essa questão de o que ele tem disponível no hall dele, né? No hall dele. Renata, bom,
quem tem filho autista pode procurar a clínica. Isso. A partir daí, como é que são feitas as avaliações e os tratamentos? Tá, então o primeiro passo a gente vai aplicar uma ferramenta, que a gente chama, a gente vai observar exatamente, comparar a criança que a gente recebeu com uma média das crianças da idade dela para ver o quão de déficits existe no repertório dela. Então, quando eu estou falando de déficit, eu estou falando tanto de comunicação, de habilidades de independência, como a Júlia falou, ir no banheiro sozinho, comer sozinho, até habilidades de leitura e escrita. Eu estou falando de um rol imenso de habilidades. A partir do momento que eu tenho esse mapa na minha mão, de onde a criança está e onde ela deveria estar, ou seja, que eu tenho essa noção exata do que falta de repertório, eu vou elaborar um plano de intervenção para aquela criança. Isso é muito importante falar, porque hoje em dia, assim como a gente tem analistas do comportamento brilhantes em vários locais do país, a gente tem também pessoas que acabam usando o nome da análise do comportamento, que é uma ciência séria, uma ciência, como eu falei, que tem aí há 30 anos, e desvirtuando um pouco. Então, a análise do comportamento não é um manual, não é igual para todo mundo. O tratamento do Heitor é o tratamento do Heitor, ele tem para ele, foi desenvolvido para ele, para as necessidades dele. Uma outra criança vai ter uma intervenção completamente diferente, tá? Então, isso é muito importante. Não é um tratamento que dê resultado com poucas horas, tá? Então, esse negócio de, mas eu ouvi dizer que tem uma clínica que faz padrão, todos os pacientes têm 4, 6 horas por semana. Essa clínica ela pode fazer qualquer coisa, mas ela não faz aba, tá? É intensivo. Mas então, Renata, não tem paciente que tenha poucas horas? Tem pacientes que tenham poucas horas, mas pacientes que estão quase recebendo alta, ou pacientes que estão têm um desenvolvimento, como eu falei, muito mais próximo do típico, né? São de alto funcionamento, que a gente chama. A maioria dos pacientes autistas, eles vão ter que ter um número de horas bem considerável de intervenção para ter resultados. Então, olha só como é delicado. Não é só você fazer o tratamento, ter o diagnóstico na idade certa, mas fazer o tratamento certo e na quantidade certa. Porque se seu médico, uma vez numa conversa assim informal, um plano de saúde falou assim para mim, então vamos diminuir as horas de todos os pacientes, a gente fecha um acordo aqui com vocês se vocês diminuírem para até 8 horas por semana. Todos os pacientes. Eu falei assim, se você tivesse epilepsia e seu médico te recomendasse 3 comprimidos, você tomaria 1? Aí ele falou, não. Eu falei, então por que você faz isso? Propõe isso com a terapia do paciente. Quantas horas são por semana? Pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40. Pacientes muito graves têm 40 horas por semana. Tá? Então, assim, depende. Eu falei, não, eu jamais faria um acordo desse, porque depende do paciente. Eu não vou, né, enfim, rasgar o meu diploma. Então, assim, é mais ou menos isso, né? A gente precisa avaliar cada caso. E esse primeiro mapa é o que nos dá o primeiro norte, mas essas avaliações são refeitas a cada... Na verdade, mensalmente a gente vai rever isso. E eu acho que está tudo envolvido, né, no sistema escolar. Acho que esse trabalho fantástico e dentro da psicologia que também não tem hora, né? Como é que funciona, Moisés? Algum pai, alguma mãe, algum outro especialista quis te dar, olha, você está fazendo uma terapia um pouco mais, um pouco menos? Não. O tempo é... O tempo é você que determina, faz parte da tua sensibilidade. Eu acho muito importante ela ter falado, né, que existem bons e maus profissionais, né? Claro. E no começo do programa você me perguntou qual seria a solução ideal, né? Isso. A solução ideal na escola pública, claro, seria ter uma equipe multidisciplinar, não só um psicólogo, teria que ter um fono, teria que ter nutricionista, não sei, teria que ter uma equipe multidisciplinar, como funciona a clínica dela. Né? Então, para desenvolver, né? Para desenvolver. Então, volta a falar, teria que fazer uma revisão na educação muito grande. Essa base aqui do pessoal da Renata, a Renata, né? Ela é supervisora e aí tem exatamente outros profissionais, grandes profissionais, linkados. Qual é a vantagem para vocês, pedagogas? Total, porque contribui para a aprendizagem. A gente quer que a criança aprenda, que o aluno aprenda, se desenvolva. Então, a escola, eu acho que há uma abertura maior nas escolas particulares. Então, a gente acaba abrindo mesmo para que os terapeutas possam estar observando a criança dentro do contexto escolar, na relação com outras crianças e que também contribuam. Então, trazendo estratégias para os professores, orientando sobre como, em que local, como aquela criança tem que ficar naquela sala de aula, qual as melhores ferramentas para que ela possa aprender. Então, isso só vem acrescentar. Sugestões de políticas públicas
para você, profissionais que trabalham diretamente com crianças autistas e também com as famílias deles? Acho que é essa questão de dar essa abertura, né? Não ver que está avaliando o meu trabalho, que está atrapalhando a minha dinâmica. Eu acho que só vem para acrescentar, para contribuir para esse processo de aprendizagem. Então, o educador, o professor, não é o único que vai estar contribuindo para essa criança. Então, outros terapeutas precisam. Quando a gente vê que a família não acompanha, diferente da Josi, a gente tem muitos casos que a família acaba não aceitando ou não conseguindo por liminar ou não conseguindo ter um acompanhamento terapêutico, a gente vê que isso reflete de forma muito significativa no desenvolvimento da criança e da sua aprendizagem. Então, para a escola, isso é um ganho e realmente seria o ideal, como o Moisés comentou. Obrigado pela participação. O seu filho está numa escola pública, né? Escola pública? Sim, gostaria hoje de falar que, nossa, ele está numa escola municipal pública. Sim. Maravilhosa, que tem um suporte que... Tem vários profissionais? Sim, tem uma equipe que cuida, que bom. está aberta. É a Escola Flora, em Paulínia. Em Paulínia, interior de São Paulo. Isso. Ótimo. Muito boa hoje, depois de toda essa dificuldade, conseguimos chegar. Josi, muito obrigado pela sua participação. Manda um beijão no coração do Heitor. Pode deixar. Obrigada. Mande um abraço para o seu marido, seu esposo. Parabéns. E que você realmente continue essa mãe eficiente. Obrigada. Com muita força aí. Viu? Muito obrigada pela oportunidade. Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Você vê que um programa de 1 hora ainda é pouco para um tema tão relevante, tão importante, né? Mas agradeço a sua presença. Moisés, obrigado. Quer deixar um recado algum da clínica? Eu sou da clínica Reflorescer. Sim. A gente fica ali no Tatuapé, na rua Doutor Ângelo Vita, em frente ao Hospital Municipal Tatuapé. Obrigado, volte sempre. Renata, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas aulas importantes e sucesso para você. Quer deixar o telefone da clínica? Não, acho que tá no Dr. Google hoje a gente acha tudo, né? Então, tranquilo, só queria agradecer a oportunidade. Acho que é um tema relevante, acho que foi uma conversa de alto nível. E agradecer mesmo e dizer que quem quiser entrar no site, procurar, enfim, quiser qualquer informação, a gente está à disposição. Tá bom. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua importante audiência. Hoje o tema foi a inclusão escolar do autista. Muito obrigado mais uma vez. Continue com a programação da TV Alesp e até o próximo programa.